Olá para você, seja bem-vindo a mais um vídeo deste canal. Eu sou Mariana Prado, sou terapeuta emocional e hoje nós vamos falar sobre uma emoção muito perigosa que eu quero que você fique atento, levante as pulgas atrás da sua orelha e leve a sério o que eu vou te falar, você precisa levar a sério. Por isso que eu vou compartilhar hoje um exercício de limpeza emocional para essa emoção. Porque algumas pessoas acabam engavetando essa emoção. Deixa pra lá, não é tão perigoso assim. E essa emoção, ela começa a crescer como erva daninha dentro da gente, gerando aquilo que a gente chama de autossabotagem. Então, a causa da autossabotagem na sua vida pode ser essa emoção. E a emoção da qual eu estou falando é a culpa. Culpa é uma emoção que muitas pessoas acabam deixando ela para lá. Eu sinto uma culpa aqui, mas deixa. Eu não vou falar sobre isso, eu não vou pensar sobre isso, eu não vou limpar essa emoção. E aí a gente vai acumulando culpas, ou mesmo uma culpa antiga fica lá dentro. E essa culpa é como se fosse um demoninho aqui dentro da gente, que qualquer coisa que venha acontecer de boa, ela fala assim, não, você não merece, olha a culpa. Aí ela expulsa. Ela fala, quando uma coisa vai dar certo, ela faz dar errado. Quando você vai receber uma oportunidade, ela sabota, ela faz você ter uma atitude que nega. Esse demoninho também fica com o chicotinho em você, dizendo que você não presta, que você não sei o que você é culpado. Tudo isso de forma inconsciente. E claro, ninguém quer errar. Claro, se a gente erra, a gente precisa, de uma certa forma, tentar compensar o nosso erro, mas a culpa não é uma emoção que vai ajudar a gente em nada. Não é uma emoção construtiva, então por isso não faz sentido que a gente mantenha ela dentro da gente, certo? Ela só vai trazer prejuízo, autossabotagem, autopunição, vai bloquear, vai impedir que coisas boas cheguem até a gente, vai atrapalhar o nosso automerecimento. Então, eu não sei se você conhece a técnica da EFT. Eu trabalho com essa técnica da Emotional Freedom Techniques, técnica de libertação emocional, uma técnica de acupuntura sem agulhas, aonde você estimula os meridianos da acupuntura, aqui nessa parte superior aqui, sem precisar de agulha, a gente com a batidinha a gente estimula e com isso a gente libera o fluxo energético que estava bloqueando aquela emoção. Então, por exemplo, quando eu tenho uma emoção negativa, aquela emoção fica presa em mim e junto com ela, ela bloqueia uma energia. Quando eu faço a EFT, eu libero a energia daquela emoção e libero a emoção, eu limpo da minha mente, do meu subconsciente aquela emoção. A EFT é famosa no mundo inteiro, tá? E muito eficiente, muito rápida, então é por isso que eu vou compartilhar ela aqui com você. O que acontece quando a gente tem uma culpa? Digamos que a gente está na nossa vida e a gente erra com alguém, a gente comete um erro, na grande maioria das vezes sem querer, a gente comete um erro. O que acontece? Quando você é desaprovado pelo mundo, então pode ser que a gente cometa um erro e o mundo desaprove a gente. E aí, quando a gente recebe esse feedback da desaprovação, é como se o nosso subconsciente imprimisse uma foto dizendo assim, ó, culpado. Sabe assim? Sabe? Procura-se. Põe a nossa fotinho lá com um procura-se dizendo assim, ó, culpado. Esse registro de uma autoimagem negativa fica grudada na gente. Mesmo se alguém não desaprove a gente, se a gente mesmo se desaprova, se a gente fala assim, pô, olha o que eu fiz, né? Sei lá, dei um tapa no meu filho. Tô dando um exemplo suave aqui, tá? Automaticamente eu falo, nossa, eu sou uma pessoa que deu um tapa no meu filho. Pronto. Eu imprimo essa imagem do errado. Esse é o problema. Quando eu imprimo uma autoimagem de tipo assim, eu não sou tão legal assim porque eu fiz tal coisa, essa autoimagem aqui que eu mesma julgo, que eu mesma desaprovo,
fica aqui como o diabinho que eu falei. Ele fica aqui. E aí, quando vem uma coisa, uma oportunidade de eu ganhar mais dinheiro, uma oportunidade da vida me presentear, trazer uma coisa legal, essa autoimagem aqui diz assim: não, ok, você é uma pessoa errada, você é culpado, você é errado, você não merece. E aí a gente, de forma muito inconsciente, a gente sabota. A gente diz não, a gente foge da situação, a gente é agressivo, a gente faz a coisa dar errado. A gente, por exemplo, se tem que estudar para você conseguir passar numa coisa, você não estuda. Se tem que fazer dieta para você emagrecer, você não faz a dieta. Então são pequenas atitudes que não parece que é autossabotagem, mas é. Então, porque você não merece ser amado, porque você não merece ser bonito, você não cuida da alimentação, não cuida da sua dieta. Então, como você não merece ser rico por causa dessa impressão dessa imagem aqui, você não estuda, você não se esforça, você não vai atrás falar com as pessoas que deveriam ser ditas, você não faz as coisas que precisam ser feitas, você não vai numa festa que poderia ter uma oportunidade, você nega, você foge. Então, são atitudes que a gente não percebe que a gente está sabotando coisas boas, mas a gente faz isso tudo porque existe lá dentro da gente dizendo: você não é tão bom assim porque você, ó o que você fez. Essa autoimagem. Claro que existem graus, né? Existem coisas leves e coisas pesadas, independente. Independente. Nós precisamos ir atrás, como detetives, das nossas culpas, das pequenas culpas e das grandes culpas. E a gente precisa limpar uma a uma. Eu tenho visto no meu trabalho como terapeuta e comigo mesma que quando você consegue liberar a culpa, quando uma pessoa libera a culpa, o fluxo volta, as atitudes da pessoa mudam, a autoimagem muda, o autoamor, a autoestima da pessoa melhora. Então é assim, é muito sério, é fundamental a gente olhar para isso, certo? Outra coisa que eu quero dar de dica aqui antes da gente aprender como fazer a técnica. Quando a gente vai fazer a EFT, a gente fala sobre aquilo que incomoda a gente, certo? E a EFT, conforme a gente vai dando as batidinhas, ela vai apagando, certo? Sobre o que a gente vai falar quando a gente vai fazer a técnica? A gente vai falar sobre o que a gente pensa da gente mesmo. Porque quando a gente tem um problema na nossa vida, então, ó, presta atenção nisso. Eu tenho um problema, seja ele qual for, e eu tenho eu relacionado a esse problema. O nosso problema é aquilo que a gente sente diante desse problema. Então, se eu tenho culpa diante de uma situação, o que é que essa situação me faz sentir? Porque você pode, por exemplo, sentir que você prejudicou uma pessoa. Ou, por exemplo, você pode se sentir um monstro. Ou, por exemplo, você pode sentir que você é uma pessoa fria, calculista. Então, são sentimentos diferentes. E o importante é que a gente limpe o sentimento. A situação da culpa, sim, nós vamos limpar, nós vamos trabalhar a situação. Mas o importante é o que você sente diante dessa situação. E essa é uma chave mestra, a chave mestra para quem faz a técnica da EFT, certo? Sempre se preocupe com o que você sente diante daquela situação. Então vamos lá, vamos aprender a técnica. Primeiro assim, como eu acho que aqui no canal eu nunca falei sobre os pontinhos, eu vou falar de forma rápida. Quais são os pontinhos que a gente vai estimular? Topo da cabeça, meio da testa, início da sobrancelha, cantinho do olho, embaixo do olho, ó, meinho aqui, nariz e boca, meinho, queixo e boca, clavícula, pontinho da clavícula, meio do coração e o pontinho aqui embaixo do braço, na altura da sutiã da mulher, tá bom? São esses os pontos. Você pode bater de um lado, pode bater do outro e pode bater dos dois ao mesmo tempo, não tem problema, tá bom? Nós vamos estimular as batidinhas leves, não precisa ser forte de jeito nenhum, tá? Não é para machucar. Reações possíveis: bocejo, arroto, sono, choro, lacrimejar. Pode ser que sua barriga faça barulho, ronque. Então, normal, limpeza energética tem algumas reações, tá? Nós vamos fazer uma limpeza energética aqui.
Certo, como que nós vamos fazer para limpar a culpa? O que eu quero? Pega um papel e uma caneta e você vai se perguntar: qual é a situação que me traz maior culpa nessa vida? Qual é a situação aonde eu acho que eu errei, que eu cometi o maior erro, que eu fui injusto, que eu prejudiquei alguém? Coloca o nome dessa situação. Intensidade do seu sentimento de culpa de 0 a 10. De 0 a 10, qual é a intensidade? Digamos que seja 8. Aonde você sente mais ou menos no seu corpo essa culpa? Como ela se manifesta? Porque toda emoção, a gente só sabe que a gente tem uma emoção porque a gente sente no corpo, né? Então eu sinto mais ou menos onde? No coração. Eu sinto muitas minhas emoções no coração, tá? Mas tem muita gente que sente na barriga, que sente no corpo inteiro, então veja aí você. E aí o que nós vamos falar? Nós vamos olhar para a situação e falar assim: diante desse meu erro, o que eu sinto? Qual é a culpa que eu tenho, né? Digamos que a culpa que eu tenha sido o quê? Eu menti, vai? Uma culpa muito comum. Eu menti para tal pessoa. Lembra que eu te falei? Tem a situação. A situação é eu menti para tal pessoa. Nós vamos falar sobre a situação batendo, tá? Mas o que é que eu sinto de ter mentido para essa pessoa? Nós vamos fazer 2 rodadas. Nós vamos fazer uma rodada falando sobre a situação e nós vamos fazer uma rodada dizendo sobre o que é que eu sinto. Porque quando eu digo o que é que eu sinto, eu tô trabalhando aquela autoimagem. Sabe? Qual foi a foto que eu imprimi na minha mente? Então tá bom. Uma coisa que você precisa entender. Quando a gente faz EFT, eu falo EFT porque a sigla é em inglês, né? Quando a gente faz EFT, tudo que a gente fala batendo nos pontinhos, a gente tá apagando. Então nós vamos falar tudo aquilo que a gente quer apagar da nossa mente, de problema antigo, problema velho, tá? Quando a gente apaga, vem uma nova visão, uma nova mente, uma nova consciência que vai trazer luz para aquela situação, que vai conseguir curar aquela situação, tá bom? Então, diante desse fato, eu menti para tal pessoa. Vamos falar sobre a situação. Primeira coisa, então eu vou pedir para você, é que o meu exemplo aqui é fictício, tá? Mas você vai dar aí o seu exemplo e você vai falar. Fale sobre a situação, só que você vai falar em forma de frases. Então, me conte essa situação. Por que que essa situação você acha que você foi culpado? Então, primeira coisa. Primeiro, eu menti para tal pessoa. Eu poderia ter dito a verdade, mas eu preferi mentir. Ou omitir, né? Eu sabia de tudo, o tempo todo. E ela não sabia. Vai descrevendo a situação em forma de frases, tá? Porque quando a gente for bater nos pontinhos, nós vamos bater em frases. É uma frase para cada pontinho, por isso que a gente tem que descrever a situação em forma de frases. Então, o que mais você pode contar sobre a situação? Mais pessoas estavam sabendo a verdade. Só ela não estava. Que mais? Aí você que vai ter que olhar a sua situação e vai ter que descrever essa situação em frases minuciosamente, tá bom? E aí nós vamos começar a bater. Primeira parte, segunda parte, na segunda rodada a gente faz o que a gente sente sobre a situação, tá? Então vamos começar a bater. Detalhe, sempre que a gente começa uma rodada de EFT, a gente bate nesse ponto inicial aqui, que é o ponto do karatê. O ponto do karatê é porque aquele é o golpe de karatê, sabe? Karatê, aí a pessoa bate no ponto do karatê aqui. E esse é um ponto de acupuntura também, tá? E a gente vai bater. Apesar de ter mentido e a gente vai dizer o que aconteceu e vai dizer, eu me aceito completo e profundamente. Então, apesar de ter mentido para tal pessoa, eu me aceito profundo e completamente.
Apesar de ter prejudicado tal pessoa, eu me aceito completa e profundamente. Apesar de ter mentido para tal pessoa, eu me aceito completa e profundamente. E aí a gente vai começar a bater nos pontinhos, aquelas frases que a gente escreveu aqui, tá? Eu menti para tal pessoa. Eu poderia ter dito a verdade, mas eu preferi mentir e omitir. Eu sabia de tudo o tempo todo. Só ela não sabia. Nós estamos descrevendo a situação em frases, tá? Mais pessoas estavam sabendo a verdade. Então parece que ela estava sendo enganada por todos. Essa situação faz com que eu me sinta mal. Essa situação me faz com que eu me sinta mal. Tá bom? Aqui a gente já começou a falar sobre o que... Aqui eu comecei a falar sobre o que eu estava sentindo já. Você faz uma rodada dizendo sobre a situação, você vai explorar. Se tiver mais coisa para você descrever da situação, você vai continuar falando sobre isso, tá? Mas nós vamos fazer a segunda rodada somente sobre coisas que nós estamos sentindo. Então, olha de novo para aquela cena que você tem culpa e você olha para aquela imagem de você. Como é que eu me sinto de ter mentido para tal pessoa? Você pode ser, eu me sinto um monstro. Eu sinto que eu prejudiquei essa pessoa. Eu sinto que não me importei com os sentimentos dela. Eu sinto que errei. Eu não gosto dessa pessoa que eu fui. Então vamos lá, vamos batendo aqui o que eu escrevi. Se vier outra coisa eu vou falando. Então, por exemplo, apesar de sentir muito de ter prejudicado tal pessoa, eu me aceito completo e profundamente. Apesar de sentir muito por ter prejudicado tal pessoa, eu me aceito completo e profundamente. Apesar de me sentir uma pessoa má e errada por ter prejudicado tal pessoa, eu me aceito completo e profundamente. Aqui nós vamos falar tudo de ruim que a gente pensa sobre a gente. Eu me sinto um monstro. Eu sinto que eu prejudiquei tal pessoa. Eu sinto que eu não me importei com os sentimentos dela. Eu sinto... Deixa eu pensar aqui. Você vai batendo, vai falando o que você sente na hora. Eu não gosto da pessoa que eu fui. Eu não gosto de ser uma pessoa que mente para os outros. Eu não perdoo o fato de mentir para os outros. Eu não perdoo o fato de não me importar com os sentimentos dos outros. Eu não quero ser uma pessoa que não me importa com os sentimentos dos outros. Eu me sinto uma pessoa má. Eu me sinto uma pessoa errada. Eu me sinto uma pessoa má. Eu me sinto uma pessoa que errou. Eu não gosto dessa pessoa, dessa parte minha que errou. Eu não aceito essa parte minha que errou. Eu fiquei triste comigo. Eu fiquei decepcionado comigo. Eu menti. Eu poderia ter dito a verdade, mas eu menti. Eu sou uma mentirosa. Eu sou uma mentirosa. Eu sou uma pessoa que erra. Lembrando que tudo que a gente fala vai apagando, tá? Eu sou uma pessoa que erra. Eu sou uma pessoa que prejudica os outros. Eu sou uma pessoa que pode prejudicar os outros. Eu sou uma pessoa fria que não se importou com os sentimentos dos outros.
Eu não tive consideração. Eu não tive consideração. Eu não gosto de ser uma pessoa que não se importa com o sentimento dos outros. Eu não gosto dessa minha parte. Eu não aceito essa parte minha que erra. Respira fundo com o seu corpo inteiro. Veja bem, eu fui explorando esse sentimento o máximo que foi vindo aqui na minha cabeça, tá? E você tem que fazer o mesmo. Busca essa imagem sua dessa pessoa que errou, de tudo que você pensa sobre esse seu erro e vai batendo nos pontos. Depois que você faz uma rodada, você volta lá na intensidade. De 0 a 10, como que tá esse sentimento de culpa nesse momento? Baixou? Tava 8, baixou para 7? Baixou para 6 ou não? Você vai fazendo as rodadas até que você chegue no 0. Quando você zerar, você pode parar porque não volta mais, tá bom? Aí tá limpa essa situação. Eu vou querer fazer mais uma rodadinha aqui para uma rodada positiva de perdão, tá bom? Mas é muito importante que, às vezes, a pessoa consegue uma rodada só limpar tudo. Se não, vai fazendo. Faz um dia, faz outro, volta na situação, faz de novo outra rodada, até que essa situação esteja zerada. Porque você vai recuperar a autoestima, recuperar uma autoimagem positiva e parar, eliminar pela raiz atitudes autossabotadoras, tá? A última rodada que nós vamos fazer é sobre perdão. Vai ser uma rodada positiva, nós vamos falar sobre perdão. Apesar de ter errado, eu me perdoo e me aceito completa e profundamente. Apesar de ter errado, mentido, eu me perdoo e me aceito completa e profundamente. Apesar de ter cometido um erro e mentido, eu me perdoo e me aceito completa e profundamente. Eu me perdoo. Eu me perdoo. Eu sou um ser humano como todos os outros. Eu erro como todas as pessoas. Às vezes, mesmo sem ter a intenção, eu erro. Às vezes, mesmo sem ter a noção do quanto eu posso prejudicar o outro, eu erro. Mas eu me perdoo. Eu me perdoo. Eu me perdoo. Eu aceito que eu erro. Eu aceito o meu erro. Eu aceito que eu erro. Eu me perdoo. Eu aceito o meu erro e eu me perdoo. Eu recupero agora minha autoimagem positiva, o meu amor por mim e a permissão para que a minha vida entre em fluxo. Eu me aceito e eu me perdoo profundamente. Respira fundo com seu corpo inteiro. Esse exercício é profundo, poderoso. Se você fizer certinho, se você zerar as emoções negativas, você vai começar a ver mudanças no seu comportamento. Você vai ver mudanças sobre o que você pensa sobre você, sobre a sua autoestima, sobre a sua relação com as pessoas. Às vezes até você vai ter um insight de como que a gente diz? Quando a gente consegue recuperar uma situação, a gente vai ter uma atitude que vai conseguir recompensar a pessoa por aquele erro nosso. Então a gente vai lá, faz um bem para a pessoa e recompensa nosso erro e a gente fica mais lúcido, mais consciente e para com essas bobagens de autossabotagem, porque não são atitudes construtivas, como eu disse, né? Culpa não corrige a situação, não muda o problema, não leva a lugar nenhum, só vai prejudicar a sua vida, atrair coisa negativa, atrair mais problema. A gente não precisa disso, a gente precisa fazer a coisa certa, colocar nossa energia para curar, para construir um mundo que se perdoa e que entra em fluxo, certo? Eu espero que tenha feito sentido para você. Eu também tenho agora um desafio que é da escassez à prosperidade, onde nós vamos investigar com essa técnica da EFT 21 questões que a gente precisa limpar de dentro da gente. Então eu faço junto com você as rodadas durante o desafio e eu compartilho com você minhas questões pessoais para você entender como que a gente vai limpando. São vários temas para que você possa ir limpando outras emoções e se libertar para ter de volta, né? Para sair dessas autossabotagens e entrar no fluxo da prosperidade. Se você tiver interesse, eu tenho informações aqui na descrição. E falaremos mais de EFT nos próximos vídeos. Eu espero você.